Olá e boas-vindas a todo mundo que acompanha a gente em mais este mergulho profundo. Olá! É excelente ter a nossa audiência com a gente para essa nova análise. Com certeza. E o nosso material de base hoje é um documento bem denso. Bastante denso e muito revelador também. Sim, ele se chama Políticas Públicas e Desigualdades Sociais no Brasil, uma análise abrangente. O título já entrega o peso da discussão, né? Exato. Certo? Vamos desvendar isso. Porque as fontes que a gente tem em mãos hoje não tratam só de leis chatas ou decretos engavetados. Não mesmo? O texto faz uma verdadeira dissecção de como a educação foi usada década após década para desenhar a sociedade brasileira. É um mapa da nossa estrutura social. A nossa missão hoje é justamente puxar esses fios, entender o efeito prático e o legado histórico de cada decisão política do país. É importante a gente focar nas implicações históricas. Isso, como o Estado usou a sala de aula para excluir e depois... Como tentou consertar o estrago. Perfeito. Como tentou usar essa mesma sala de aula para consertar o estrago secular. Mas eu tô bem animado para ouvir a sua visão geral sobre o contexto geral disso. É um excelente ponto de partida. O documento não perde tempo explicando o óbvio, sabe? Ele já parte da premissa de que as políticas públicas no Brasil precisam ser lidas como frentes de batalha. Batalha contra o que exatamente? Contra 3 fantasmas estruturais e históricos. Primeiro, a desigualdade econômica. A velha concentração de renda. Essa mesma. Segundo, a desigualdade social, que dita quem tem e quem não tem acesso a uma infraestrutura básica de vida, tipo saneamento, saúde. Certo. E terceiro, a desigualdade política. Essa é cruel, porque silencia grupos inteiros nas tomadas de decisão ao longo da nossa história. E a educação entra onde nisso? O que vamos ver hoje é que a educação nunca foi um campo neutro nessa história toda. Ela sempre operou no centro dessas 3 forças. Ou para piorar a situação ou para tentar resolver. Exatamente. Seja para agravá-las historicamente falando, ou para tentar desmantelá-las. Então, bom, vamos voltar ao ponto onde o documento marca o início formal de tudo isso. Lá em 1549. A chegada dos jesuítas. Isso. E lendo os relatos dessa época nas fontes, a sensação que fica é que o projeto educacional colonial era quase como Um projeto bem fechado. sim, um clube super exclusivo, com uma catraca muito bem vigiada. Uma analogia perfeita. O foco era estritamente a catequização dos indígenas e a formação intelectual de uma elite minúscula. Não passava disso. Não tinha sequer o esboço de uma ideia de formar uma nação, né? De ensinar a massa a ler. O que é fascinante aqui é observar o impacto de longo prazo dessa escolha inicial. O alicerce inteiro do nosso sistema educacional foi despejado sobre a lógica da exclusão. E demorou para alguém tentar mudar isso, não? E mesmo quando há tentativas de ruptura, a estrutura resiste. O texto traz o exemplo das reformas pombalinas. Em 1759. Isso. O Marquês de Pombal expulsa os jesuítas e tenta laicizar o ensino. A ideia era tirar o monopólio das mãos da igreja. A teoria parecia boa, A teoria era ótima, mas o desdobramento prático foi desastroso. porque eles tiraram os jesuítas e não colocaram nada no lugar. Exatamente. O Estado português e, na sequência, o Império e a República Velha simplesmente não criaram uma máquina estatal para substituir as escolas jesuítas. Eles terceirizaram e negligenciaram o ensino. O que o documento deixa nas entrelinhas aí, e eu achei isso assustador, é que essa negligência não parecia um erro de cálculo. Não era incompetência, era projeto. Era um projeto. Durante todo o Império e a República Velha, o índice de analfabetismo era estratosférico. A implicação histórica mais cruel de todas. E pensa bem, se a pessoa não sabe ler, ela não vota, ela não questiona contratos de trabalho, ela não ascende socialmente. O analfabetismo funcionou como uma cerca invisível perfeita. Uma ferramenta de exclusão social para manter o poder concentrado nas mesmas famílias. Precisamente. A inércia do Estado era a política pública vigente. A falta de escolas mantinha o status quo intacto por séculos. É revoltante ler sobre isso com a perspectiva de hoje. Sem dúvida. Se conectarmos isso ao contexto geral da virada do século XIX para o XX,
Vemos um Brasil que entrava na era industrial com uma força de trabalho que mal conseguia assinar o próprio nome. E isso nos leva direto para a próxima fase do documento. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Os anos 30. Os anos 1930. O texto marca essa década como grande momento de despertar. Temos o lançamento do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Em 1932. Isso mesmo, liderado por intelectuais como Anísio Teixeira. E lendo sobre eles, parecia um movimento alienígena para a época. Eles foram muito disruptivos. Eles defenderam pela primeira vez e em alto e bom som uma escola pública, laica, gratuita e obrigatória. Para todos. Para todos. Porque até então, quem tinha dinheiro contratava tutor em casa ou mandava os filhos de navio para a Europa. E o resto da população ficava à própria sorte. Exato. Os pioneiros queriam transformar a educação numa praça pública. E qual foi o peso histórico disso que o especialista vê nas fontes? A herança deixada por esse movimento alterou a espinha dorsal do Estado brasileiro. O texto destaca que a Constituição de 1934 se tornou a primeira a dedicar um capítulo inteiro à educação. Foi a primeira vez que isso foi para a lei máxima, né? Sim. Estava escrito que educar era um dever do Estado. E junto a isso, na mesma época, tivemos a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública. Em 1930. Isso. O efeito cascata dessa institucionalização foi atrelar historicamente o conceito de educação ao de desenvolvimento nacional. O país percebeu que não ia modernizar a economia com todo mundo no escuro. Exatamente. Esse período culminou, bem mais tarde, na primeira Lei de Diretrizes e Bases, a LDB de 1961. Que tentou organizar aquele sistema. Foi a primeira grande tentativa de dar um formato nacional e organizado para o ensino. Mas a leitura do documento também mostra que esse fôlego reformista sofreu um baque enorme logo depois. O texto recorta um período amplo ali de 45 até 85, mas há um destaque gigantesco para a guinada durante a ditadura militar. Sim, é uma mudança brusca. E, só para deixar muito claro para quem nos escuta, o nosso papel aqui é ser imparcial. Sempre que esbarramos em temas politicamente sensíveis, nós não tomamos partido nem endossamos visões de esquerda ou de direita. Perfeitamente. Nós estamos apenas relatando rigorosamente o que os autores da nossa fonte de hoje concluem sobre essas épocas e políticas. Exato. E o que a fonte diz é que o modelo sonhado pelos pioneiros, aquele focado num cidadão com um pensamento crítico, foi substituído por uma lógica completamente utilitarista. Essa é uma das análises mais densas das nossas fontes. O documento detalha os acordos MEC-USAID que foram firmados com os Estados Unidos. E qual foi a implicação histórica prática disso? Foi o deslocamento do foco. A adoção de uma visão puramente tecnocrata dentro das salas de aula. Na vida real, isso significou retirar o espaço de disciplinas que incentivavam o questionamento. Tipo filosofia e sociologia. Exato. E focar em matérias como educação moral e cívica, além de um treinamento técnico muito rigoroso. Entendi. A escola deixou de ser um laboratório de cidadania. E passou a ser vista como uma fábrica de mão de obra. O objetivo era sustentar o crescimento industrial rápido daquela época. O aluno virou um componente do maquinário. Sem contar a repressão aos professores e estudantes que o texto menciona. Uma repressão histórica fortíssima. O texto também cita o Mobral operando nessa mesma lógica, né? O Movimento Brasileiro de Alfabetização. Isso. Porque em vez de uma educação libertadora, o foco do Mobral era um letramento super raso, apenas o suficiente para que o adulto conseguisse ler um manual de instrução e assinar um recibo. Apenas alfabetização funcional. Mas tem um ponto nesse capítulo do documento sobre o regime militar que me chamou muita atenção. A expansão do ensino superior. É um ponto crucial. Parece um paradoxo. O número de vagas aumentou muito, mas não nas federais. E esse é um dos gargalos históricos mais duradouros que o período deixou. Em vez de investir na expansão das universidades públicas, o Estado facilitou o crescimento vertiginoso do ensino superior privado. O que gerou uma mercantilização do diploma, certo? Totalmente. A consequência histórica foi que quem tinha recursos passava nos vestibulares das públicas gratuitas porque vinha de escolas básicas de elite. E quem não tinha dinheiro, Além de sofrer com um ensino básico sucateado, encontrava as portas fechadas pelo custo das mensalidades das faculdades privadas.
Esse passivo gigantesco é o que vai forçar a criação das políticas modernas que a gente vai ver agora. Faz todo sentido. Isso nos leva direto ao grande marco de 1988, a nossa Constituição Cidadã. Um divisor de águas. O ensino básico finalmente se torna obrigatória. A educação consolidada como direito de todos e dever do Estado. Mas ter a lei no papel não constrói parede de escola nem paga o professor. Como as fontes explicam a luta pela reparação nas décadas de 90 e 2000? Se conectarmos isso ao contexto geral, o texto é bem pragmático. A Constituição garantiu o direito, mas foram mecanismos de financiamento que deram o oxigênio real. O Fundef e depois o Fundeb. Exato. Eles foram essenciais para injetar dinheiro na educação básica. O funcionamento deles é engenhoso, redistribuindo recursos com base no número de alunos matriculados. Então o dinheiro passou a seguir o aluno. Exatamente. Antes, um município pobre não tinha arrecadação para pagar um salário decente ou manter uma escola. Com os fundos, as prefeituras finalmente tiveram orçamento para colocar as crianças na sala de aula. A viabilização física da universalização. Sim, a implicação histórica é que tirou a responsabilidade apenas da vontade política local e atrelou a um fundo contínuo. E uma vez que as crianças entraram na escola, o Estado teve que lidar com uma realidade dura. Elas não partiam da mesma linha de largada. De forma alguma. O documento mergulha nas ações afirmativas. Temos a Lei de Cotas de 2012 e também cita o Bolsa Família, que tem aquela condicionalidade de exigir a frequência escolar para a família receber a renda. E a implicação histórica brutal aqui é a mudança de paradigma filosófico. Como assim? Durante séculos, como vimos, a política do Estado era fingir que todos eram iguais e ignorar o abismo econômico e racial. O famoso mito da democracia racial e da meritocracia cega. E, de novo, para quem nos acompanha, não estamos emitindo opinião, apenas resumindo a análise dos autores sobre essas políticas públicas. Claro. O que a Lei de Cotas e o Bolsa Família representam, segundo as fontes, é o Estado assumindo um papel intervencionista. O Brasil passou a usar ativamente a política pública para quebrar o ciclo intergeracional de pobreza. Entendi. O governo reconheceu que não adianta abrir a porta da escola se a criança precisa trabalhar aos 10 anos para comer. Ou se o jovem negro de periferia concorre de forma desleal com quem teve uma vida inteira de preparação privada. É o Estado atendendo às lutas dos movimentos negros e sociais, como o texto aponta. Sim, é a aplicação prática da equidade. Tratar os desiguais na medida das suas desigualdades para reparar exclusões seculares. Sensacional. O que nos traz para a estrutura moderna, o arsenal atual do governo. O documento lista 7 programas específicos e eu quero destrinchar o peso histórico de cada um com você. Vamos lá. Primeiro, os mecanismos de acesso. Temos a dupla Enem, criado lá em 98, e o SISU. Antes do Enem virar essa chave mestra, como era a dinâmica? Era um problema geográfico e elitista. Um estudante do interior que quisesse cursar uma federal em outro estado precisava pagar passagem, hotel, taxa de inscrição e fazer uma prova regional super específica. O vestibular antigo era um filtro, então. Um filtro elitista disfarçado de prova de mérito. A implicação histórica do Enem e do SISU foi romper essas barreiras. Eles criaram uma avaliação e um acesso nacional único e padronizado. Uma moeda de troca nacional. Isso gerou uma mobilidade acadêmica inédita no país. Muito interessante. Aí o documento traz o ProUni, de 2004, que dá bolsas em universidades particulares com isenção de impostos. E o FIES? E isso, FIES, que é o financiamento subsidiado também para instituições privadas. Mas lendo o texto, parece ter uma contradição. O governo não está apenas injetando dinheiro no setor privado, que cresceu lá na ditadura? Essa é uma leitura crítica que o próprio documento aborda. Sim, o Estado subsidia o setor privado. Mas a análise histórica mostra que foi uma solução pragmática para uma urgência. Qual urgência? Lembra daquele passivo gigantesco de exclusão que a ditadura deixou ao não expandir as federais? Lembro. O governo levaria décadas para construir universidades públicas suficientes. O ProUni e o FIES usaram a capacidade ociosa do setor privado para forçar uma inclusão rápida. Entendi. Foram as ferramentas para democratizar o acesso a essas inscrições fechadas. Exato.
promovendo equidade racial e social a curto prazo para quem vinha de escolas públicas. Pragmatismo puro. Mas o texto alerta que entrar na faculdade não garante o diploma. E aí entra o PBP, o Programa Bolsa Permanência, Focado em estudantes de federais. com um peso forte no auxílio a alunos indígenas e quilombolas. Por que isso ganha tanto destaque? Porque a implicação histórica do PBP é o reconhecimento estatal de que dar apenas o acesso é uma falácia. A pessoa passa, mas não consegue se manter. Imagina um estudante indígena que muda para uma capital cara. Sem rede de apoio, sem dinheiro para aluguel. A evasão é certa, sem suporte. É preciso garantir a permanência para grupos historicamente vulneráveis. Perfeito. E para fechar esse bloco, o documento levanta 2 programas muito distintos. A EJA, a Educação de Jovens e Adultos, e as ETECs, focadas no ensino técnico. A EJA tem um papel de resgate da cidadania. Resgate daquelas pessoas que o modelo colonial e elitista deixou para trás. Precisamente. Combatendo o analfabetismo funcional de adultos que largaram a escola na infância para trabalhar. E as ETECs. As ETECs focam na urgência do desenvolvimento regional técnico moderno. Entregam excelência para quem precisa de empregabilidade rápida. E o que tudo isso significa, afinal? Fazendo uma síntese da nossa jornada por essas fontes, a trajetória é nítida. Vimos um Estado que começou usando a educação como um muro, com o analfabetismo sendo uma arma de exclusão. Um muro muito alto. Mas, empurrado pela história e pelas lutas sociais, o Brasil foi obrigado a transformar esse muro numa ponte. E as políticas educacionais deixaram de ser ferramentas de privilégio. Passaram a ser instrumentos de justiça social e correção de distorções históricas. Buscando uma sociedade equitativa. Exatamente, mas eu sei que você sempre tem uma carta na manga no final. Bom, isso levanta uma questão importante que extrapola o texto original, para deixar quem nos escuta intrigado. Adoro, manda a provocação. Pense bem. Se levamos mais de 4 séculos de lutas históricas para consolidar a educação no papel como um direito universal, Certo. através de infraestrutura física, livros, auxílios presenciais, como essas políticas públicas precisarão se reinventar agora, na era da inteligência artificial e do aprendizado remoto hiperpersonalizado? Nossa. Estaremos prestes a enfrentar um novo tipo de exclusão histórica se não atualizarmos rapidamente o significado de acesso à educação. Fica a reflexão. Uma provocação excelente para encerrarmos o nosso encontro de hoje. O futuro tecnológico não vai esperar a burocracia do Estado se organizar. Definitivamente não. Agradeço imensamente a companhia de quem nos ouviu em mais essa análise aprofundada. Fica provado que conhecer a história é o único jeito de não repetir os erros no presente. Foi um prazer. Continuem questionando o mundo ao redor e até o nosso próximo encontro.